Olá, olá, caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Lima e eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Ponto dos Concursos, beleza? Meus caros, alô você da Bahia, você que quer ser concursado nesse estado paradisíaco da Bahia, não é verdade? Meus caros, saiu aí o TRE da Bahia, tá joia? Escuta isso que eu vou lhe dizer. Remunerações de nível médio de 6 mil e poucos reais e remunerações de nível superior de quase 11 mil. É isso mesmo, quase 11 mil reais para quem tem nível superior, ok? E diante disso, um edital que, dentre outras matérias, traz a matéria que eu vou trabalhar com você, que é o direito administrativo, não é isso? Estamos aqui ao vivo, direto do estúdio do Ponto dos Concursos, aqui em Juiz de Fora, para mostrar para você, pessoal da Bahia e adjacências, ou mesmo de qualquer lugar do Brasil que queira fazer concurso para lá, que o Ponto tem o caminho da sua aprovação, beleza? Meus caros, eu sou Luiz, tá joia? Sou concursado, aliás, já fui aprovado em alguns concursos, né? Eu já leciono a concursos públicos há aproximadamente 6 anos, tá ok? E hoje sou procurador municipal convidado, né? Em Goianá, tá joia? É um município pequeno aqui de Minas Gerais, pertinho de Juiz de Fora, em que eu trabalho muito com o direito administrativo. Minha rotina chega a ser o direito administrativo, o tributário de vez em quando, o financeiro, né? Na função de procurador, beleza? E eu tenho alguma experiência, tenho algum conhecimento aí já na área dos concursos públicos para poder compartilhar para você, tá ok? Eu escolhi um tema que certamente vai ser questão de prova para você, um tema tranquilo e, meus caros, o enfoque será com base na banca escolhida para o seu concurso, não é verdade? A gente sabe que o TRE da Bahia fez a escolha de contratar a CESP, né? A CESP que tem uma tendência a colocar questões de certo e errado, mas em alguns concursos também está cobrando aí as múltiplas escolhas, né? Mas o banco de dados da banca é o mesmo, né? O Sebrasp ele vem ali como um derivado da banca CESP e, portanto, o banco de dados das questões são idênticos. Até pela dinâmica, tá, da nossa aula de hoje, eu optei por colocar questões para vocês com base no certo e errado, né? Algumas, inclusive, eu tirei de alternativas, mas outras não. Eu trouxe diretamente ali do certo e errado mesmo, tá joia? E olha só, que o nosso encontro de hoje não seja uma mera exposição do direito administrativo, tá ok? Eu quero passar para você aquilo que eu já percebi que é característica comum, geralmente, de quem é aprovado em concurso público, ok? O que é geralmente característica dos aprovados em concurso público, meus caros? Olha só, a primeira palavra que você tem que ter enquanto concurseiro, tá joia? Não tenho dúvida, a primeira palavra é disciplina, ok? A primeira palavra é disciplina. A disciplina consiste em você, se reservou 3 ou 4 horas por dia de estudo, as 3 ou 4 são sentado na cadeira estudando com o WhatsApp longe, com o celular de lado, tá joia? Põe no modo, igual eu fiz agora para dar aula, modo avião, tá? Modo avião. Ninguém fala comigo agora, sem problema nenhum, tá? Ah, Luiz, não atende, cara, não atende. Perde o seu foco, não tem jeito, tá? E aquilo ali faz lembrar você de outras atividades do dia, não dá certo. Então a primeira dica que fica aqui, a palavrinha mestra para você ser aprovado em concurso, com certeza é disciplina, ok? Outra palavra muito importante para você, eu preciso que você, além de disciplinado, seja organizado. Vale dizer, você já tem, quando for sentar na cadeira para estudar, você tem uma meta. Você tem uma diária, você tem ali o quê? Um alcance de matéria específica. E quando você senta para estudar, você já sabe qual é a sua técnica de estudo. Você já conhece o método que você vai utilizar para absorver aquele conteúdo, ok? Tranquilo? E aqui, como se fosse uma característica 2-1 ou simplesmente característica B dentro, característica A dentro da segunda, eu diria para você que não tem como passar em concurso sem fazer muito exercício. Sem fazer muito exercício, ok? Sem fazer muito exercício. Então, olha só, se você for disciplinado, se você tiver organização e com isso fazendo muitos exercícios na sua técnica de estudo, e por último, em desfecho, essa palavra é excepcional e essa sim não tem exceção. Não tem exceção, tá? É a perseverança.
Concurseiro tem que saber que está escolhendo a melhor maneira de passar uma vida profissional, ok? Meus caros, eu sou advogado particular, tá joia? Adoro advogar, tá joia? Mas uma cadeirinha pública te dá um conforto desgraçado. Não tem jeito, não dá para escapar. Uma cadeirinha pública, meu irmão, é o seu conforto para a vida toda. Eu até brinco com amigos, familiares, brinco não, digo até de verdade. Hoje, o meu ritmo intenso de trabalho é compatível com a minha vida. Solteiro, sem filho, né? Agora, para eu um dia ter uma família e poder aproveitar com estabilidade, com tranquilidade, eu vou ter que passar num concurso público top, beleza? E aí, pessoal, isso é uma coisa que não tem preço, né? Isso é uma coisa que não tem preço. Se você tem alguma dúvida ou está vacilando, né, sobre a ideia, vale a pena concurso público, não vale? Meus caros, com certeza absoluta vale sim, tá? Agora, é tão bom, mas tão bom, que é proporcionalmente difícil, tá? É tão bom, mas tão bom, que isso é proporcionalmente difícil. Não pense que você vai, opa, falta um mês para a prova, vou começar a estudar amanhã, né? Vou passar? Dificilmente. Só se você já adquiriu uma bagagem, só se você tem um passado, né? Então, olha só, concurso público é plenamente possível de você alcançar a sua aprovação. Porém, isso exige de você dedicação, empenho e, como eu sugeri, te ajuda muito, você tem que ter disciplina, organização e, consequentemente, perseverança. Tá joia? Meus caros, entenda o seguinte, aquele que se dedica para concurso público por um tempão, vai se dedicando, chega uma hora e para, sabe o que ele fez com todo aquele investimento de tempo e dinheiro dele? Jogou fora. De que adiantou, né? De que serviu? Então, olha só, e aqui fica o apelo que eu faço a essa empresa maravilhosa a qual eu trabalho, que é o Ponto. Sabe por quê, meus caros? Se você procurar no Google aí, se você abrir uma janelinha do lado aí de onde você me assiste e abrir o seguinte, ó, como passar em concurso público estudando 1 hora por dia sem dificuldades, você vai achar um monte de produto, você vai achar um monte de serviço aí para você, tá joia? Olha só, com todo respeito, são um bando de estelionatários. É aquele que te induz a erro para você entregar para ele o que ele quer, no caso, o dinheiro. Tá? São um bando de estelionatários. E por que eu digo isso? Meus queridos, não tem errada. O Ponto dos Concursos é uma empresa séria, tá joia? O Ponto dos Concursos é uma empresa muito séria e que vai falar para você a realidade. Vai jogar para você a real. Olha só, fulano de tal. Estude, se dedique, seja organizado, disciplinado. Vem comigo que eu vou te dar o direcionamento para te ajudar na sua prova. Eu poderia ser, quem me dera, o melhor professor do mundo. Porém, meus caros, por mais esplêndido que fosse o meu trabalho, você jamais será aprovado somente ouvindo o que eu tenho a lhe dizer. Aqui emana uma simpatia, daqui tem que emanar um contato prazeroso, um contato de entendimento, de afeição com a matéria, porque aí você poderá, sentindo prazer naquilo que faz, entender o direito administrativo e marcar o X no lugar certo, ok? Esse é o que? Eu sou aqui, na verdade, junto com você, o caminho, tudo bem, mas sozinho eu não chego em lugar nenhum, sozinho, só eu aqui me dedicando, você nunca será aprovado. Você tem que estabelecer, junto com essa equipe maravilhosa com quem você vai ter aula hoje, tá joia? Depois de mim ainda temos Júnior Andrade, Marco Antônio Macarrão e Paulo França. Eu garanto para você, assista a aula, que é só bizu forte. É uma didática fora do comum, tá joia? Mal sei eu o que estou fazendo no meio desse bando de professores que são extremamente competentes, tá joia? E o nosso curso do TRE da Bahia, ele está muito legal para você, muito completinho, tá joia? Vale a pena, tá ok, meus caros? Mas aí, para a gente poder demonstrar para você que o meu papel aqui é uma mera afeição à matéria, eu quero trabalhar com vocês hoje o tema poderes administrativos, tá ok? Vou aproveitar que a gente está ao vivo e falar para vocês o seguinte, ó. Quem estiver online, ao final, vai ser no final, né, Ícaro? Sorteio?
No final, quem estiver online vai ser contemplado com um sorteio de cursos, tá? Eu sei que eu... Hein? Basta estar online, né? Basta estar online, tá joia? Eu sei que eu vou sortear um curso meu, né? Mas o que vai ter? Um do Paulo, um discursiva e um português. Pode ter um de discursiva? Fera. Pessoal, então olha só. Um curso de administrativo do Luiz, um curso de discursiva da Julieta do Macarrão, né? Mais o quê? Um do Paulo e um de português. Show de bola. Ó, então fique online até o final, tá joia? Só dica quente pra você. É aquilo que eu falei. O meu papel aqui é tão somente tentar criar uma empatia de você com o direito administrativo. Porque o direito, eu sei, ele pode parecer um pouco chato, ele pode parecer um pouco tedioso, mas ele é, na verdade, um tesão do caralho. Você vai me desculpar. O direito é maravilhoso. O direito é a maneira como você lida com tudo nessa vida, meu irmão. Beleza? Não tem como não gostar. Tá joia? A ideia é mais ou menos essa. E eu vou dizer o seguinte pra você. O tema direito administrativo vem sendo dificuldade de alguns candidatos, mas eu quero deixá-lo muito filé, muito fiel, muito próximo de você, se você me permitir. Beleza? Tranquilo? Então, meus queridos, vamos trabalhar. Aproveite essa humilde exposição, porque assim, começa mal comigo e depois é chave de ouro, tá? Vem Júnia, Macarrão e Paulo para vocês aí. Só fera, de coração, né? Em que pese aí a amizade que hoje eu já tenho com esses colegas, é só fera mesmo, vale a pena você ver. Beleza, meus caros? Então, olha só, vou aproveitar também e pedir aqui, vá passando o seu nome, vai falando de onde você é, de onde você nos assiste, faça interpelações, o Ícaro vai me mandando aqui, a gente vai fazendo uma aula bem dinâmica, bem próxima de você, tá ok? Venha pro ponto, que é o caminho da aprovação, meus caros. Empresa séria, que não vai dar para você mentirinha, historinha, para você comprar curso não, tá? O lance aqui é o seguinte, é duro, é árido, mas aqui você consegue. Aqui a gente tem um compromisso de estar sempre em sintonia com a matéria e com o seu concurso público, beleza? Então deixa de bate-papo, vamos trabalhar, vai mandando seu nome, vai mandando sua dúvida, fala de onde você é, tá ok? Vamos embora. Ícaro, joga a lousa pra gente aí, vamos lá. Vamos lá, meus caros, olha só. Seguinte, direito administrativo, TRE da Bahia. Olha o tema que eu escolhi falar com vocês. Eu quero falar para vocês de poderes, beleza? Poderes da administração pública, né? E para eu definir isso aqui com você, meus caros, é o seguinte, ó, só para você entender, volta comigo, Ícaro. Meus queridos, toda vez que eu falo de poderes da administração, tá joia? Toda vez que eu falo de poderes da administração, eu tô dizendo, ouça aqui, ó, eu tô dizendo para você, poderes, nada mais são, e já combina isso comigo até o final da aula, poderes são prerrogativas que o direito, que o poder público tem para que os agentes administrativos alcancem as finalidades do Estado. Então, toda vez que eu falar em poder, você já vai fazer um link, você já vai assimilar que poder administrativo são prerrogativas que o direito público dá para os servidores para que a gente possa alcançar o quê? Exatamente as finalidades do Estado. Perfeito? Tranquilo até aqui? Olha só o conceito de José dos Santos Carvalho Filho. Na minha humilde opinião, o melhor administrativista vivo do Brasil. Joga a luz aí, Ícaro. Vamos lá. Olha só, meus caros. Seguinte. Conceito. Conjunto de regras, aliás, de prerrogativas, é o que já estabelecemos, né? De direito público, que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para permitir que o Estado alcance os seus fins. José dos Santos Carvalho Filho, tá? E aqui, meus queridos, é o seguinte, ó, quais são os poderes administrativos que nós temos? O poder hierárquico, o poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar, poder de polícia, poder de autotutela, que a gente vê dentro da parte de princípios, né? Que é muito próximo uma coisa da outra, o princípio da autotutela com o poder da autotutela. E temos ainda poder discricionário e poder vinculado, que por exigirem uma explicação um pouco mais aprofundada, eu não vou falar com vocês aqui hoje por questão de tempo, né? Mas hoje a gente vê poder hierárquico, disciplinar, normativo ou regulamentar e poder de polícia, ok? Mas já estabeleça comigo, toda vez que alguém te perguntar e perceba que poderes pode ser, sim, um tema da sua prova, ok? Inclusive a discursiva, tá joia? Pode ser inclusive a discursiva. Perceba o seguinte, toda vez que você for perguntado sobre o conceito de poder
Se for poder hierárquico, sabe como você vai começar o seu conceito? Assim, ó, é a prerrogativa de. Se for poder disciplinar, sabe como você vai começar o seu conceito? É a prerrogativa de. E se for poder normativo ou regulamentar, sabe como você começa o seu conceito? É a prerrogativa de. E o poder de polícia também é a prerrogativa de, ok? Não interessa qual seja o poder, aqui a sua resposta tem que começar com prerrogativa. Segue comigo, vamos lá. Antes de eu falar de poder por poder para você, volta comigo, Ícaro. Meus caros, entenda aqui, ó. Poder é uma coisa perigosa, né? Ainda mais para o homem que é falho, é um ser humano que cai em tentação, tá joia? Tranquilo? Você que nos assiste agora, José, Leandro, Camila, Ivete, será que é Sangalo? Deve ser não, né? Ivete tá com a vida ganha, não vai fazer concurso não, na verdade, é. Slaine, Kelma, tá joia? Galera, vem comigo, ó, presta atenção. Toda vez que o homem tem a questão poder envolvido próximo dele, a tendência é que ele peque. A tendência é que ele cometa equívocos. A tendência é que ele se valha do poder simplesmente para usufruir do poder e não para alcançar as finalidades do Estado, ok? E diante disso eu digo para você, se eu estudo a matéria poderes, eu preciso estudar o tema abuso de poder, ok? Entenda comigo, meus queridos, é possível que o homem erre utilizando o poder de duas maneiras. Quando o homem erra utilizando o poder, ele pratica abuso de poder, que é um gênero. Esse gênero comporta duas espécies, o desvio de poder e o excesso de poder, ok? Então, primeira premissa que você tem que firmar comigo, sobre abuso de poder, eu estou me referindo ao gênero, e esse gênero admite duas espécies, o desvio de poder e o excesso de poder. Combinados? Beleza? Devolve a lousa aí, Ícaro. Vamos lá. Seguinte, pessoal, olha só. O que rola? Abuso de poder. Abuso de poder. Muito bem. Abuso de poder, então, ocorre toda vez que a administração exerce o poder pelo próprio poder. Ou seja, eu não estou querendo alcançar o interesse público, né? E perceba que esse abuso pode ocorrer quando eu deixo de fazer alguma coisa, ou seja, por omissão, mas também pode ocorrer quando eu faço alguma coisa, ou seja, por comissão, ok? Ou seja, por comissão, tá joia? Pois bem, meus caros, o abuso de poder, então, que é o nosso gênero, tá? Ele vai ter duas espécies. Tá? O desvio de poder ou de finalidade e o excesso de poder, beleza? Meus caros, olha só. O desvio de poder, ele ocorre quando você utiliza a sua prerrogativa, mas você quer alcançar uma finalidade diferente daquela prevista na lei, ok? Diferente daquela prevista na lei. Ícaro, coloca um slide branco para mim, por favor. Vou exemplificar para você aqui o desvio de poder, ok? O desvio de poder. Olha só, pessoal, obrigado, Ícaro. É o seguinte, imagine que você tem um poder, tá? E esse poder você pode praticar para você chegar aqui. E aqui é o quê? Aqui é o interesse público. Aqui é o interesse público, né? O poder é para você chegar aqui, irmão. Você tem que chegar aqui, tá? Muito bem. Agora vamos supor o seguinte, imagina um exemplo, ó. Volta para mim, Ícaro, por favor. Imagina um exemplo. Um delegado que tem poder para mandar os seus agentes para onde quiser. O delegado pode exercer remoção sobre os agentes, tá? O delegado federal, por exemplo, fala o seguinte: ô agente, eu quero que você vá para a fronteira. Sabe por quê? Lá está faltando pessoal, eu preciso de mais gente lá, a criminalidade aqui está contida, agora lá o bicho está pegando, eu preciso que você vá para lá. Qual que é a finalidade legítima que dá poder, que dá prerrogativa a esse delegado para ele tirar o cara dali e mandar para outro lugar? É a finalidade de alcançar o interesse público, ok? Pois bem, mas vamos supor que o delegado faça isso
porque esse agente é muito honesto e ali no plantão do delegado está atrapalhando ele a roubar, está atrapalhando ele a pegar propina. Aí ele muda o agente, ele remove o agente por motivo de interesse privado e não por motivo de interesse público. Aí, meus caros, note que esse delegado está agindo com desvio de poder ou desvio de finalidade. Afinal de contas, volta para a lousa aí, Ícaro. Olha só, afinal de contas, ele tem essa prerrogativa para quê? Para alcançar o interesse público, com certeza. Mas aí, meus queridos, ele pegou essa prerrogativa aqui, ó, e foi com ela para cá, ó. Ele foi com ela para o interesse privado. Foi com ela para o interesse privado, tá ok? Meus caros, diante disso, o que você percebe? Ele desviou na finalidade para a qual a lei deu poder, deu prerrogativa para ele. Tá joia? Esse cara aqui se valeu da prerrogativa para poder alcançar o interesse privado. Tá joia? Valeu isso aí que o delegado praticou? Claro que não. E note que se um ato administrativo possui 5 elementos, e eles são competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Ele errou sobre qual elemento do ato administrativo? Ele errou sobre o elemento finalidade, beleza? Ele errou sobre o elemento finalidade. Combinado? Tranquilo? Então, muito bem, volta aqui um instante comigo. Olha só, é o seguinte. O desvio de poder, então, tá joia? Ocorre quando o agente utiliza a finalidade prevista na lei com... quando ele utiliza para uma finalidade não prevista na lei. Tá ok? E já vou antecipar para você o que o CESP vai dar de exemplo. Se cair desvio de poder, o CESP vai dar para você o seguinte, ó. Servidor sofreu remoção por isso, isso e isso. Aí vai perguntar, nesse caso o agente agiu com o quê? Agiu com desvio de poder. Se falar de poder e o exemplo for remoção, não precisa nem acabar de ler a questão do CESP. Marca desvio e vai para a próxima. Luiz, tem certeza? Tenho. Luiz, quantas questões disso já fez? Umas 20 mil, tá? Não é sacanagem. Não perca tempo com essa questão. Falou de remoção, marca desvio e vai para a próxima. Ok? Continua comigo. Eu tenho também o excesso de poder. Ok? Tranquilo? Henrique, sacou, irmão, até aqui? Beleza? Simone, José, show? Vai falando aí. Tudo bem, Ícaro? O pessoal tá gostando até agora? Tranquilo? Muito bom. Excesso de poder. Volta para mim. Meus caros, enquanto o desvio denota exatamente um desvio na postura, um desvio na conduta, a gente tem que saber também o seguinte, o excesso de poder, ele ocorre quando você, servidor, pode fazer a conduta A, B ou C. E outro servidor pode fazer a conduta D, E ou F. Mas aí você, que pode fazer o ABC, faz o D. Você foi para além das suas competências legais. Você fez algo que a lei não te autoriza. Você, nesse caso, praticou abuso na espécie excesso. Tá ok? Se você transborda a sua competência, se você excede a sua competência, você praticou excesso de poder, tá joia? E note que no desvio eu posso utilizar o poder para chegar nessa finalidade, mas eu utilizo para chegar em finalidade diversa. Eu tenho um desvio. E o que é o excesso? Eu tenho uma esfera de competência, tá ok? Eu posso fazer tudo que está ali dentro, mas eu faço algo que está aqui fora. Eu transbordo, eu excedo, eu tenho excesso de poder. Beleza? Meus caros, enquanto a finalidade é um erro no elemento... Enquanto o desvio de finalidade é um erro no elemento finalidade, o excesso de poder, ele é um erro no elemento competência, porque você foi para além da competência prevista na lei. Tá joia? Devolve a lousa aí, Ícaro. Vamos lá. Olha só, pessoal. Seguinte. Excesso de poder, então, é um vício de competência
toda vez que o agente público extrapola a competência prevista em lei, vale dizer, atua onde a lei não lhe permitiu. Show de bola? Tranquilo? Muito bom, pessoal. Vamos seguir um pouco então, e só para ver se você entendeu, faz exercício do CESP comigo, ó. Configura-se desvio de poder ou de finalidade quando o agente atua fora dos limites de suas atribuições, ou seja, no caso de realizar ato administrativo não incluído no âmbito de sua competência. Meus queridos, conseguem ver o erro? Eu defini desvio de finalidade, eu defini o desvio e chamei de excesso. Aliás, eu chamei de desvio, mas defini o excesso, né? Então a questão está errada, tá joia? A questão está errada. Olha só o que eu falei para você, tô cansado de ver o CESP fazendo isso. CESP, nos desafie, querida. Tá foda desse jeito, olha só. Um secretário municipal removeu, pronto. Acabou a questão. Não precisa ler mais. Ela tá falando, sabe de quê? De excesso, aliás, de desvio. Falou de remoção, meu irmão, tá falando de desvio, quer ver? Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimento pessoal motivado por ideologia partidária. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, na modalidade excesso de poder. Certo ou errado? Errado. Se falou de remoção, é porque foi desvio e não excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Blá, 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 né? Questãozinha errada também. Show de bola? Meus caros, não é mentira, tá? Não é mentira. Por detrás dessa humilde aula existe todo um estudo estatístico para você, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, última questãozinha aqui sobre o tema. O abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto no ato comissivo. Ato comissivo é aquele em que você faz alguma coisa, quanto nos omissivos, que é quando você não faz alguma coisa, né? Omissão aqui. Pessoal, certinho, tá? Esse problema que a gente tem nos poderes, ele pode ser por comissão, que é quando você faz, ou por omissão. Alternativa aqui certa, ok? Muito bom. Vamos lá. Falar para vocês agora de poder normativo ou poder regulamentar. Poder normativo ou poder regulamentar. Volta para o micro, por gentileza. Meus caros, é o seguinte, olha só. Eu tenho no direito uma hierarquia, né? Eu tenho no direito uma hierarquia. E essa hierarquia, ela consiste em quê? No topo da nossa pirâmide, vamos colocar assim, eu tenho uma Constituição. Abaixo da Constituição, eu tenho as leis, e as leis têm que estar do jeito que a Constituição mandou. E aí eu vou lá, ó, Constituição, lei, e embaixo das leis eu tenho decretos ou regulamentos, tá? O que você tem que dominar? O regulamento ou decreto, ele tem que estar conforme a lei, que por sua vez tem que estar conforme a Constituição, tá ok? Mas entenda um pouco mais comigo. A lei, ela é uma norma de caráter geral, porque se aplica para todo mundo, e de caráter abstrato, porque ela não serve para regulamentar coisas que já são concretas. Ela serve para regulamentar coisas que ainda não aconteceram, que são ainda abstratas, tá ok? Tudo bem até aqui? Diante disso eu digo para você, a lei que pode criar, que é uma norma de caráter geral e abstrato, como ela está abaixo da Constituição, ela pode criar direitos, deveres e obrigações, ok? Ela pode criar deveres, direitos e obrigações, combinado? E aí, meus caros, por que eu estou falando isso para você? O decreto, sabe o que ele é? Ele é uma norma de caráter geral e abstrato, mas que não pode inovar no ordenamento jurídico. Vale dizer, não pode criar direitos, deveres e obrigações. Ela só serve, ela tão somente serve para fazer o quê? Garantir fiel execução do texto da lei. É como se eu dissesse, fiz o decreto? Fiz. É uma norma de caráter geral e abstrato? É. Mas ela pode inovar no ordenamento jurídico? Não. Só quem inova é a lei, ok?
E aqui, meus queridos, é o que eu mais quero que você entenda, porque o CESP tem batido muito nisso, tá? Será que eu posso ter um decreto que fala alguma coisa onde a lei foi omissa? Não posso. Será que eu posso ter um decreto que fala para mim o que fazer, sendo que a lei não disse nada? Não posso. Agora, o que o decreto pode fazer? A lei veio e trouxe um direito. O decreto pode explicar aquele direito? Ou então, tapar o buraco de como aquele direito vai funcionar? Aí pode, ok? Aí pode. A lei traz o direito, traz a novidade e o decreto garante a sua fiel execução. Ô Luiz, por que isso? Meus queridos, o Poder Legislativo tem como principal função fazer as normas de caráter geral e abstrato. Mas quem tem a principal função de executá-las? Não é o Executivo? Ora, então, a Constituição falou o seguinte: Executivo, você vai poder fazer uma norma geral e abstrata abaixo da lei, limitada na lei, para que você possa cumprir o que a lei mandou, tá? Agora, como você vai executar o direito trazido pela lei, aí é problema seu. Vá lá e faça um decreto. Daí você já entende onde eu quero chegar. O Poder Executivo é o único que tem poder regulamentar ou poder normativo, ok? O poder normativo ou regulamentar, portanto, é exclusivo do Poder Executivo. Perfeito? Tranquilo? Volta para a lousa para mim, Ícaro. Vamos lá. Olha aqui, meus queridos. Seguinte, ó. Poder normativo ou regulamentar é a prerrogativa de estabelecer normas gerais e abstratas, mas que sejam obedientes à lei. É o poder de minudenciar o texto legal, expedindo normas gerais e abstratas no limite da lei, com intenção de permitir a execução da lei. Portanto, é poder inferior à lei. Beleza? Naquela hierarquia que eu passei para vocês, nós temos aqui Constituição, lei, decreto, regulamento. Tá ok? E aqui, meus caros, aquela última palavra aí que eu passei para você, exclusivo do Poder Executivo, ok? Exclusivo do Poder Executivo. Volta para mim, Ícaro. Meus queridos, tudo bem até aqui? Faça crítica, faça sugestão. Se quiser fazer elogio, faça, porque eles afagam meu ego, tá joia? Não tem problema não. Comente, participe. Agora olha para mim focado, só mais um instante. Tem prefeito, governador e presidente por aí que é espertinho para desgraçar, né? Falei com um sotaque mineiro bem carregado agora, né? O pessoal da Bahia deve ter estranhado. Tem muita gente da Bahia aí, cara? De onde que é o pessoal? A maioria da Bahia? Fala um pouco aí, pessoal de onde? Bahia, Piauí, Londrina. Pô, que legal. Londrina, que maneiro, sul do país, que legal. Galera, abraço para vocês, tá muito legal, né? A tecnologia, democratizando o ensino e eu podendo falar para o Brasil inteiro de uma vez só. Muito bacana isso, tá? Tá ok. Foda-se a participação, agora volta para mim. Olha só, é o seguinte. O que eu quero que você entenda, e o meu bizu aqui é demonstrar para você afinidade com a banca do seu concurso, tá? Meus caros, tem governador, tem prefeito, tem presidente muito espertinho por aí, que ele fala o seguinte: peraí, eu posso fazer uma norma de caráter geral e abstrata, não posso? Posso. Aí o cara vai lá e ao invés de jogar aquele assunto e mandar um projeto de lei para o Senado Federal ou para a Assembleia Legislativa, sabe o que o chefe do Executivo faz? Governador, prefeito? Ele pega aquele tema que ele quer fazer e ao invés de deixar ele ser tratado por lei, ele mesmo faz por decreto. O que ele está fazendo aqui? Entenda, ó. Aquele tema que era para ser tratado por meio de lei, eu vou lá e faço o decreto. Eu não tenho que ter aprovação da Assembleia mesmo, eu não tenho que ter aprovação de Câmara mesmo, eu faço o decreto e pronto. Para o chefe do Poder Executivo é muito cômodo, ok? E aí, meus caros, está acontecendo um fenômeno jurídico chamado é um nome até ruim de falar. É como se eu estivesse falando em deslegislar, Não vai sair. Eu vou ler aqui a questão com vocês vão entender. É como se eu dissesse, o que era para ser tratado por lei, saiu da lei e passou para o decreto. Isso é o fenômeno da Não vai sair. Eu vou ler a questão aqui, peraí, volta para a lousa aí, vamos lá. Vamos para a lousa. Olha só para o pessoal ver. Cadê a porra? Deslegalização, tudo bem, mas tem outra aqui, ó. Delegificação. Essa desgraça que eu queria falar. Volta para mim, vamos lá.
Meus caros, só para eu passar tudo que eu já vi no CESP para você sobre poderes administrativos e sobre poder normativo, tá? Existe sim um fenômeno de deslegalização, que é quando o Poder Executivo pega aquela matéria que deveria ser tratada por lei e trata ela por meio de decreto. Eu estou tirando da lei, eu estou deslegislando, eu estou... O nome lá que eu não sei falar de jeito nenhum, tá? Agarrou mesmo, já falei essa porra dando aula, mas agora travou. Eu tô, como é que fala? É muita pressão, né? Dando aula no Brasil inteiro, né? Eu tô tímido, que coisa. Vamos lá. Tudo bem, meus caros? Então, olha só, tudo que eu já vi sobre poderes aqui para você, tá no CESP. Vai pra luz aí, cara. Vamos lá. É o seguinte, ó. Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária e visam ao preenchimento de lacunas legais e à complementação da lei. Meus queridos, é o seguinte, serve para eu tampar lacunas da lei? Serve. Serve para eu complementar a lei? Serve, mas não tem natureza originária, tá? Norma geral e abstrata com natureza originária é somente a lei, tá ok? É somente a lei. Questãozinha quase certa, mas ali naquela parte ali ficou errada, beleza? Vamos lá. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo, da União, se liga aí, no rei da mesóclise, Michel Temer, tá joia? Dos estados, Distrito Federal e municípios, ok? Questãozinha correta, meus caros. Peraí, parece que tem pergunta aqui do Jonatas. Existem posicionamentos doutrinários diferentes em relação ao disciplinar normativo? Tem. Volta para mim, Ícaro. Vou responder a pergunta do Jonatas. Jonatas, boa pergunta, tá, irmão? É muito importante, e aí eu digo que o ponto, mais uma vez, é uma empresa muito segura para você trabalhar. A gente sabe que, às vezes, o que eu passo para você é entendimento até minoritário, mas a banca cobra desse jeito, né, Jonathan? Então é assim que eu vou passar, tá? Repito a pergunta do Jonathan, ó. Existem posicionamentos doutrinários diferentes em relação ao poder disciplinar e o normativo? Existem sim, ok? Na verdade, Jonathan, o decreto nada mais é do que o ato e o regulamento é como se fosse... Minto, ao contrário. O regulamento é o ato e o decreto é a forma, tá? Como que o prefeito decreta, aliás, como que o prefeito regulamenta por meio de decreto, ok? O entendimento mais seguro para você é entendê-los aqui como sinônimos, ok? E se tiver que aprofundar em uma prova aberta, o conhecimento mais seguro para você é dizer que o ato administrativo é o ato de regulamento e a forma utilizada para isso é o decreto. Perfeito, Jonathan? Tranquilo? Dá um feedback aqui para ver se a sua resposta foi atendida, ok? Devolve a luz aí, Ícaro. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, o fenômeno... essa merda que eu não consigo falar. O fenômeno da deslegalização, também chamado de delegificação, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior. Questão correta, tá, meus caros? Deslegalização ou delegificação nada mais é do que você pegar a matéria que era para ser tratada em lei e passar ela para um regulamento. E o regulamento, naturalmente, é de hierarquia inferior. Show de bola? Segue comigo mais um pouco. Vamos lá falar para vocês agora de poder hierárquico. Poder hierárquico. Vamos lá. Meus caros, o que vem a ser poder hierárquico? Volta para mim, por gentileza, Ícaro. Olha só, imagina o seguinte, dentro do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, eu tenho juízes, eu tenho desembargadores, eu tenho analistas, eu tenho técnicos, e lá dentro, você sabe bem que um está acima do outro, ok? O que é o poder hierárquico? É a prerrogativa, ouça, é a prerrogativa que eu tenho de organizar internamente a administração pública. Entendeu? Poder hierárquico é a prerrogativa que eu tenho de organizar internamente a administração pública. E o ênfase que eu dou para você aqui é o quê? Meus caros, só existe poder hierárquico dentro da mesma pessoa jurídica. Só existe poder hierárquico dentro da mesma pessoa jurídica. Entenda comigo, por exemplo,
A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. O INSS é uma pessoa jurídica de direito público também. Agora, olha só, são pessoas jurídicas diferentes? São pessoas jurídicas distintas? Com certeza. Então, eu te pergunto, existe hierarquia entre União e INSS? Não existe. Se são pessoas jurídicas diferentes, sinta firmeza para dizer que entre eles não há hierarquia. Combinado? Ok até aqui? Volta para a lousa, por gentileza, Ícaro. Vamos lá? Olha só, meus caros. É a prerrogativa da administração utilizada a fazer distribuição interna de competência. O poder hierárquico é sempre interno entre órgãos e agentes da mesma pessoa jurídica. Observação: não há poder hierárquico nem hierarquia fora da mesma pessoa jurídica. Aquilo que eu falei para vocês, se a União fez, por exemplo, o INSS é uma autarquia, portanto é uma pessoa jurídica distinta. Entre esses dois aqui, a União exerce controle sobre o INSS? Exerce sim. Tá? Exerce sim. Porém, esse controle não ocorre por meio de hierarquia. Chamado controle finalístico. Ok? Combinado? Tranquilo? Vamos lá, meus caros. Então, olha só para finalizar aqui, falar de delegação e de avocação. Tanto delegação quanto avocação são exceções à regra da competência, tá? E por que eu posso delegar ou por que eu posso avocar? Por causa de uma prerrogativa chamada poder hierárquico. Ok? Beleza? Olha como é que isso é fácil. Faz exercício comigo, ó. Quando um servidor, detentor de cargo de chefia, assina expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado por servidor subordinado, está caracterizada uma expressão do poder hierárquico. Olha só, eu estou falando de servidor superior e de subordinado? Tô. Beleza? Então isso de fato é poder hierárquico. Beleza? A avocação se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Até aqui, ok. Esse movimento, que é excepcional e temporário, ok também, decorre do poder administrativo hierárquico. Certinho, tá, pessoal? Mesma coisa, né? E aqui, a terceira questãozinha, a relação entre a administração direta. Quem que é a administração direta? União, Estado, Distrito Federal, municípios. A relação entre a administração direta e as entidades que integram a administração indireta pressupõe a existência de poder hierárquico. De jeito maneira, tá? De jeito maneira. Aqui pode ser poder finalístico ou controle finalístico, tá bom? Essa aqui está errada. Vamos lá, volta para mim, Ícaro. Deixa eu ler a pergunta do pessoal aqui. Neto. Professor, as portarias, resoluções, instruções se inserem no âmbito do poder normativo? Perfeito, tá? Exatamente isso, tá ok? Agora cuidado, porque, por exemplo, você falou ali, instrução... Portaria, resolução e instrução normativa. Sim, todas essas são exemplo de exercício do poder normativo. Perfeito, tá, Neto? Agora tem uma pergunta da Camila. Já havia entendimento de que o poder normativo é gênero e o regulamentar é espécie. Salvo engano, o Celso Antônio Bandeira de Mello. E que o poder normativo é exercido não somente pelo Executivo, mas por toda a administração pública. Pode comentar sobre? Perfeito, Camila. Olha só, não é o que seria exigido na sua prova objetiva, ok? Você pediu para comentar, estamos aqui para atender à vontade do nosso querido aluno, ok? Camila, entenda comigo, meu bem, é o seguinte, quando você... Volta a pergunta aí, por favor. Volta a pergunta, só para eu... Tem mais aí? Tá, já vou deixar. Só para eu ver aqui. Ela pediu para comentar sobre... Toda administração exerce, não só. Perfeito. Camila, pode tirar, tá, Ícaro? Obrigado. Quando a administração é estudada, a gente vê que o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, todos eles exercem todas as funções. É como se eu dissesse, qual que é a principal função do executivo? Tornar concreto o que está na lei. Qual que é a principal função do legislativo? Produzir norma de caráter geral e abstrato. Qual que é a principal função do poder judiciário?
decidir com definitividade os conflitos, ok? Beleza. Só que, Camila, presta atenção. É possível que o executivo decida com definitividade os conflitos e produza norma de caráter geral e abstrata, que é uma lei. É possível que o legislativo, ele dê concretude, ele torne concreto o que está na lei e que ele também julgue as pessoas. E é possível que o próprio judiciário execute o que está na lei ou então faça lei também. Ou seja, Camila, cada poder faz a sua função principal, mas todos os poderes podem exercer o quê? Todos os poderes podem exercer a função do outro. Então, quando eu falo em administração pública, eu tenho legislativo, executivo e judiciário. Qual que é o poder que no exercício da sua função principal utiliza o normativo? É o executivo. Mas, desculpa. Mas o poder legislativo e o judiciário também podem fazer isso quando estão exercendo a função do executivo? Podem, ok? Podem sim. Perfeito? Tranquilo? É como se eu dissesse para você, quando não estão exercendo a função principal, judiciário e legislativo também fazem poder normativo, ok? Mas repito, e trouxe uma questão do CESP aqui de 2017, para a gente não ter dúvida. Para o CESP, em entendimento objetivo, poder normativo é exclusivo do executivo. Fechou? Tranquilo? Beleza? Tem mais pergunta aqui pra gente? Aí tá, a pergunta do David agora. Os regimentos internos não são uma manifestação do poder normativo? Ô David, boa pergunta. Depende, tá? Regimento interno de tribunal, por exemplo, é feito por lei, tá? Agora, regimento interno da prefeitura, aí já é feito por decreto, ok? Então, assim, tudo é norma de caráter geral e abstrato, mas a Constituição às vezes previu modalidade de lei e às vezes previu modalidade de decreto. Perfeito? Boas perguntas, hein, galera? Tô gostando de ver. Muito bom. Ô, Ícaro, volta na pergunta da Camila, que foi um pouquinho maior, só para ver se eu respondi tudo. Ah, tá. Já vi entendimento de que o poder normativo é gênero e o regulamentar é espécie. Camila, pois é, eu acho que isso é Celso Antônio Bandeira de Mello ou Maria Silva Zanella de Pietro, não lembro agora. Mas assim, para sua prova, de fato, não é relevante, tá? O poder normativo ou regulamentar, ele é confundido e difundido de maneira diversa por vários doutrinadores, tá ok? Como eu comentei mais cedo na pergunta de outro aluno, o que é seguro para sua prova é você dizer que o poder regulamentar ou normativo, ele é o regulamento como ato e o decreto como forma. Perfeito? Tranquilo? Ícaro, pode voltar para a lousa, vamos lá. Tem mais pergunta por enquanto, Ícaro? Tem mais pergunta aí? Não? Tranquilo? Vamos seguir então. Já jogou a lousa? Vamos lá. Seguinte, meus caros, vamos seguir então. David, Camila e demais pessoas que perguntaram. Vão dando retorno, tá? Professor, entendi, não entendi? Tá, Ícaro, vai me dando um sinal aí. Vamos seguir. Falar do poder disciplinar. Poder disciplinar. Galera, é o seguinte. O poder disciplinar é a prerrogativa da administração que serve para eu investigar e que serve para eu punir os meus servidores, ok? Serve para eu investigar, apurar, né, a prática de qualquer infração administrativa e pode também aplicar as sanções previstas na lei àqueles que a praticaram, tá joia? Volta para mim, por gentileza, Ícaro. É importante chamar a atenção que essa prerrogativa, ela é um poder-dever, né? Ou seja, o administrador deve usar, senão estará incorrendo em abuso de poder. Aliás, em omissão por abuso de poder. Perfeito? Tranquilo? Meus queridos, só para você entender então, basicamente, poder disciplinar é a prerrogativa que eu tenho. Para quê? É a prerrogativa que eu tenho para punir ou apurar as infrações administrativas de pessoas que têm um vínculo com a administração. Agora, se a administração pune alguém com quem não tem vínculo, imagine eu, por exemplo, tomando uma multa de trânsito, é uma punição, mas não é porque eu estou exercendo o meu munus público, não é porque eu estou envolto, não é porque eu estou no exercício da administração, percebe? É porque eu sou um particular, infringi uma norma, vou ser punido. Se a administração pune o agente pelo erro que ela praticou de acordo enquanto ser servidora, é poder disciplinar.
Porém, se me puniu e eu não tenho nada a ver com a administração naquele momento, aí, meus caros, a punição já ocorre por conta de poder de polícia, ok? Não caia nessa pegadinha. Devolve a lousa, Ícaro. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos, olha só. Pessoal, entendeu, Ícaro? Já teve resposta? Show? Observação. A administração, ao punir um particular, utiliza poder de polícia, tá, pessoal? Pegadinha aí de prova também, né? Vamos seguir. A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independente de decisão judicial, tá certo, né? Decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Para aplicar sanção, de cara, eu tenho que ver poder disciplinar. Perfeito. E não de cara, mas em segundo plano, ou seja, imediatamente, eu dependo do poder hierárquico. Certo ou errado? Certinho, tá, pessoal? Eu só posso punir se eu sou superior. Se eu não sou, não posso punir, né? Então a questão tá certa. Assim como o administrador de empresas privadas, o administrador público tem o poder de agir, o que lhe faculta, ou seja, o que lhe dá a opção de escolha em agir ou não no exercício da função. Errado, né, pessoal? É por isso que eu chamo de poder-dever, tá? É por isso que eu chamo de poder-dever. O administrador público está obrigado, ok? Vamos lá. O fato de a administração pública internamente aplicar uma sanção ao servidor público que tenha praticado uma infração funcional caracteriza exercício do poder de polícia. Meus caros, se ele está no exercício da atividade funcional, aí não é poder de polícia, aí é poder disciplinar, ok? Segue comigo mais um pouco, vamos falar de poder de polícia. Ícaro, volta para mim. Mais pergunta, Ícaro? Tranquilo por enquanto? Show. Galera, manda mais, tá? Vou estourar meu tempo, meu Deus. Olha só, é o seguinte, quando fala poder de polícia, não sei se você tem isso, mas eu tinha muito quando ouvi esse termo, tá? Você pensa num policial fardado? Você pensa na polícia militar, por exemplo? Tá? Meus caros, não tem nada a ver, tá? Poder de polícia é uma prerrogativa, não é nosso combinado? Poder de polícia é uma prerrogativa. E a prerrogativa aqui é de reduzir, de diminuir, tá joia? O direito individual das pessoas para garantir o interesse da coletividade. Imagina o seguinte, ó, você foi lá e trabalhou, ganhou dinheiro, o dinheiro é de quem? É seu, não é? Beleza, mas o Estado tem direito a um pedaço, não tem, irmão? Eu reduzo o seu direito individual de ter a integralidade do seu salário para garantir os impostos para sustentar a população. Percebeu? Tranquilo? Tem um conceito bem técnico de poder de polícia no artigo 78 do Código Tributário Nacional e eu compartilho aqui com você. Vai para a lousa aí, cara. Vamos lá. Olha só, meus caros. Considera esse poder de polícia a prerrogativa, sempre a prerrogativa, né, meus caros, da administração de limitar desculpa, ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Ok? O poder de polícia tem três características. O poder de polícia tem três características. É a discricionariedade. Por quê? Porque eu posso fazer as coisas de acordo com a minha margem de oportunidade ou conveniência. Agora garanta para mim um negócio aqui para você não errar isso em prova. Principalmente, o poder de polícia é discricionário. Principalmente. Mas ele pode ser vinculado? O poder de polícia pode ser vinculado, sim ou não? Com certeza absoluta. Só que principalmente ele será o quê? Discricionário. Por que eu estou falando isso com você? Descarte, ignore, tá ok? Não decorda, não detrela para questões de concurso que falam para você que o poder de polícia é exclusivamente discricionário. Tá errado, tá errado. O poder de polícia ele é bem complexo e ele pode ser discricionário, mas pode também ser vinculado, ok? Meus queridos, coercibilidade, outra característica. O que significa isso? O Estado pode exigir o cumprimento? Vale dizer, o Estado pode impor suas obrigações perante terceiros? Com certeza. E a autoexecutoriedade, o que é isso? O poder público, no exercício do poder de polícia, pode fazer as coisas sem ter que esperar a manifestação do poder judiciário. Volta para mim, Ícaro, por gentileza. Meus caros, olha só. Olha só.
Exemplo clássico de prova. O cara tem um bar do lado do terreno público. Aí ele começou a construir em cima do terreno público. O terreno estava baldio há muito tempo. Ele falou, vou construir. Desculpa, meus queridos. Estou no finalzinho de uma gripe, tá? Perdão. Olha só. Pode chegar o agente público e notificar. E se o cara não tirar, a prefeitura ir lá derrubar? Pode ou não pode? Pode. Porque a prefeitura, de acordo com a sua oportunidade ou conveniência, escolhe como vai trabalhar. Discricionariedade. 2, por causa da coercibilidade. A administração pode exigir o cumprimento. A administração pode impor o cumprimento. E a autoexecutoriedade. Eu não tenho que ter ordem judicial para chegar derrubando, não. Tá? No que é meu, eu vou derrubar. Perfeito? Tranquilo? Volta para a lousa aí, só para eu finalizar poder de polícia. Vamos lá. Olha aqui, meus queridos. Só para eu saber que você recebeu tudo que eu já vi no CESP sobre poder de polícia, tá? Meus caros, peço muito, faça crítica se for o caso, tá? Luiz, você tá muito doido, velho, fica mais devagar. Fala, não tem problema não, beleza? Vamos lá, tudo bem, Ícaro? Tranquilo? Ícaro, bom comigo que você não dorme, né? É uma gritaria infernal, é verdade. Muito bem. Meus caros, poder de polícia não pode ser delegado a particular, ok? Poder de polícia não pode ser delegado a particular. Agora, cuidado. Aspecto material do poder de polícia pode ser delegado a particular. Por quê? Porque são atos de mera execução desse poder. Volta para mim, Ícaro, por gentileza. Meus caros, olha só. Coloca uma coisa na sua cabeça. Pessoa jurídica de direito público, somente ela pode exercer poder de polícia. Pessoa jurídica de direito privado não pode receber poder de polícia, ok? Então, não delego poder de polícia para particular. Fechou? Fechou. Cuidado. Alguns atos de execução, eles servem exatamente para eu garantir que o poder de polícia vai ser exercido. É como se eu dissesse para você, atos de apoio ao poder de polícia podem ser delegados a particulares. Atos de apoio ao poder de polícia podem ser delegados a particulares, tá ok? Meus caros, imagina o seguinte, o pardal, o radar, né? Como é que chama aí em Brasília? Quando você passa eu tiro a foto sua do seu carro. Queria saber. Vê se alguém responde. Aí em Brasília não, aí na Bahia, né? Desculpa. Aí na Bahia, como é que funciona? Alguém me responde aí, tá? O Ícaro, quando me responder, você me fala, tá? Sabe, aqui a gente chama de pardal, radar, mas o que a gente chama aqui? Pardal e radar só, né? É, só isso. Vê como é que chama na Bahia. Olha só, por exemplo, quando ele bate a foto do seu carro, é ele que multa você? Não. Ele bate a foto e manda aquilo para o município. O município vai e multa você. Percebeu? O que é isso? Ato material ou ato de apoio de execução do poder de polícia. Isso pode ser delegado a particular? Pode. Ok? Isso pode ser delegado a particular. Perfeito? O poder de polícia em si não se delega, os atos materiais podem ser delegados. Perfeito? Vamos lá. Ícaro, joga a lousa para mim, por gentileza. Vou fazer exercício agora. Vamos lá. Para a gente encerrar, meus queridos. Situação hipotética. O proprietário de determinado restaurante recebeu notificação na qual constava a determinação de que a obra que havia sido irregularmente realizada na calçada do referido estabelecimento para a colocação de mesas teria de ser demolida. Nesse caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem, a administração poderá promover a demolição sob o manto da autoexecutoriedade. Ou seja, preciso do judiciário? Não. E do poder de polícia, certo? Certíssimo, tá? Certíssimo. Vamos lá. A coercibilidade é uma característica, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender de intervenção de outro poder. Pessoal, cuidado, porque está errado. A coercibilidade é o fato de eu poder impor, o fato de eu poder exigir. O fato de eu não depender de outro poder, aí já é autoexecutoriedade, ok? A autoexecutoriedade, tranquilo? Terceira questãozinha, o poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Por conta disso, a administração pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrante da administração.
O poder em si não se delega, só delega ato material ou ato de apoio, ok? Volta para mim, Ícaro, por gentileza. Temos perguntas aqui, vamos lá. A Yasmin perguntou, a instalação de radar nas rodovias é manifestação do poder de polícia? Ô Yasmin, cuidado, tá? A instalação do radar, ela é ato de apoio do poder de polícia. Seria certo você dizer que é uma execução do poder de polícia, mas não é o poder de polícia em si, tá joia? Não é o poder de polícia em si, tá bom? Tranquilo? Camila está perguntando, mas a punição de particular que mantém... Boa pergunta. Mas a punição de... Camila, isso que você vai perguntar, eu respondi para o pregoeiro lá de Goianá semana passada. Legal. Mas há punição de particulares que mantêm contratos com a administração pelo poder disciplinar, segundo o entendimento doutrinário. Comenta, por favor. Perfeito. O entendimento doutrinário é exatamente esse, tá, Camila? Imagina o seguinte, a empresa privada ganhou a licitação. Opa, ela tem contrato administrativo com o município. Logo, se o município pune por descumprimento do contrato, é poder disciplinar. Ok? Entenda o seguinte, Camila. Toda vez que eu puno agente público porque ele falhou perante a administração, eu vou ter poder disciplinar. E agente público inclui, inclusive, para ficar bem repetitivo, inclusive aqueles particulares em colaboração, os delegados que ganham contrato com a administração, ok? Você está correta. Esse é o entendimento. Talvez eu não tenha sido claro com o que eu quis dizer. Mesmo que você tenha um vínculo contratual com a administração, se você erra, você é punido pelo poder disciplinar. Perfeito, Camila? Excelente pergunta. Que turma boa, hein? Galera, top. Estou prevendo o sucesso de vocês, ok? Ícaro, meu tempo acabou, né? Então tá. Galera, é um prazer estar aqui com vocês, tá joia? Garanto que a pior aula de hoje é a minha, tá? Agora vem Júnia, Macarrão e Paulo França para fechar. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer quem não aparece para os alunos, né? Ícaro, Gabriel, sempre dão um show no apoio aqui. E a Simone também, que sempre está cobrando. Luiz, hoje a aula, tal. Galera, equipe do Ponto à disposição para você, tá ok? Meus caros, todo o sucesso do mundo na sua prova, tá joia? Confira aqui os preços dos nossos cursos, porque estão acessíveis, estão tranquilos para você e vão levar você para a sua aprovação. Fiquem com Deus, um grande abraço, toda a sorte do mundo. Valeu!